Leitura diária. Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreende o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Amém? Para refletir, temos estudado diversas comparações, todas referentes à diferença entre o justo e o perverso. Percebemos que o pecado traz consigo consequências que maculam o que Deus criou para ser perfeito. Que o fato de Ele nos amar, independente do que fazemos ou deixamos de fazer, não muda o outro fato de que um dia Ele terá de aplicar a sua justiça e fazer separação
entre justos e ímpios. Os provérbios de Salomão não são simplesmente um relato sobre o que é correto e o que é errado, mas palavras do Senhor que deseja nos conduzir à vida. Por isso, ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir e para que não venhas a participar dos juízos preparados para os escarnecedores. Em tempos em que o amor de Deus tem sido confundido com conformidade, precisamos ter muito cuidado para que a nossa mente não seja embrutecida com os rudimentos deste mundo. Considerando normal o que seja leviano, Satanás mudou sua estratégia quanto a enganar o ser humano, desde que percebeu que o sangue dos mártires era como semente. As fogueiras da perseguição haviam se tornado nos mais poderosos púlpitos e das chamas acendiam os mais convincentes testemunhos a favor de Cristo. Sendo assim, as artimanhas do maligno saíram das fogueiras para os holofotes. O apóstolo Paulo já havia advertido que nos últimos dias os homens seriam, dentre tantas outras coisas, egoístas, segundo Timóteo 3:2, como primeira iniquidade da lista. O egoísmo indica o risco que corremos quando colocamos o nosso eu em evidência. E o que mais deveria nos assustar não é a extensa lista de pecados alencados por Paulo, mas o que ele afirma no final, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, segundo Timóteo 3:5, ou seja, religioso cuja piedade não passa de uma tremenda farsa. Não há o poder do Espírito Santo, não há coerência entre o que pregam e o que vivem. O que temos feito para amenizar o sofrimento alheio? Temos clamado pelo poder do Espírito Santo com sinceridade de quem verdadeiramente deseja fazer a vontade do Senhor e salvar pessoas para o reino de Deus? Precisamos ser ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 1 Timóteo 6:18. Mas isso não é possível se nossas ações não tiverem a assinatura do Espírito de Deus. Só podemos viver a sabedoria de Provérbios se estivermos dispostos a humilhar o nosso coração diante de Deus, reconhecendo a nossa total dependência e a nossa grande necessidade do poder do alto. Cuidemos em desempenhar com diligência o papel que nos cabe como membros da família celestial. Bons maridos, boas esposas e bons filhos também serão bons membros da Igreja de Deus. Então não haverá lugar para o egoísmo, para a acepção de pessoas, para a mentira ou para lares infelizes e desfeitos. Todo aquele que compreende o que Deus entregou em nosso favor, João 3,16, certamente se compadecerá de quem necessita e zelará pelo bom andamento de seu lar e da casa do Senhor, pois a discrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. Podem acreditar que daqui para frente veremos muitas coisas estranhas acontecendo, até mesmo entre o professo povo de Deus. A nossa parte, porém, é vigiar e orar, sem esmorecer, esperando no Senhor. Sabem por quê? Porque o que profere mentiras perece. Portanto, seguremos firme a verdade de Cristo, que um dia nos libertou, e confiemos que o desígnio do Senhor permanecerá. Amém?